Olá, meus queridos estudantes, professor Sérgio Araújo aqui mais uma vez, agora com a aula de resolução de exercícios que envolvem demonstrações. São alguns exercícios que os alunos sempre têm bastante dúvida, então eu resolvi aqui trazer eles para a gente resolver. Então, antes de atacar os exercícios, vamos fazer aqui um exemplo que vai dar uma base para a gente resolver esses exercícios, tá? Então, nesse exemplo, vamos considerar um triângulo de vértices A, B e C. M é o ponto médio do lado AC e N é o ponto médio do lado BC. Eu quero que seja provado que o segmento MN é paralelo ao segmento AB e que tem exatamente a metade do comprimento do segmento AB. Então, você está desafiado a dar uma pausa no vídeo e tentar resolver, porque agora a gente vai para a resolução. Então, um exercício de demonstração, pessoal, a gente precisa primeiro de uma estratégia para resolver ele, certo? A estratégia que a gente vai usar é essa daqui, ó. Eu vou provar que o vetor MN é exatamente um meio do vetor AB. Porque como a gente viu na aula de produto de número com vetor, né? Essa igualdade aqui está dizendo que o vetor MN é um múltiplo do vetor AB, então, consequentemente, eles são paralelos. E como esse cara é um meio desse outro, é porque o comprimento desse é a metade desse. Tá certo? Então, se a gente conseguir provar essa igualdade, a gente vai conseguir resolver o exercício. Tá certo? Então, nosso objetivo é conseguir demonstrar que essa igualdade é verdadeira. Vamos começar aqui, pegar o vetor MN e observar que ele é exatamente igual ao vetor MC mais CN, né? Porque o vetor CN está posicionado onde o vetor MC termina, tá certo? Então, a soma dos dois é a ligação, e a ligação seria exatamente o vetor MN, tá certo? Então, o vetor MN é igual a MC mais CN. No entanto, como o ponto M é o ponto médio aí, então o vetor MC é exatamente a metade do vetor AC. E a mesma coisa, o vetor CN é exatamente a metade do vetor CB. Então, a gente troca aqui, ó, MC por 1/2 de AC e CN por 1/2 de CB. Agora eu vou e coloco o meio em evidência, lembrando que a gente pode fazer isso, é uma das propriedades que a gente viu na aula de produto, né? Coloco o meio em evidência e aí dentro do parênteses aparece o vetor AC mais CB. Olhando aqui na figura, o vetor AC mais CB dá exatamente o vetor AB. Por quê? Porque o vetor CB está posicionado onde o vetor AC termina. Então, eu vou somar esse vetor aqui com esse, é só ligar, né? Porque um já está posicionado onde o outro termina. E a ligação é justamente o vetor AB. Provamos essa igualdade demonstra o exercício. Agora vamos para os exercícios do livro, pessoal. O exercício 14, ele pede para você demonstrar que os pontos médios dos lados de um quadrilátero qualquer são vértices de um paralelogramo. Então, pessoal, importante vocês tentarem fazer esse exercício antes de ir para a resolução, tá? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai-se embora, resolver o exercício. Então, primeiramente, pessoal, esse exercício trata-se de um quadrilátero qualquer. Então, eu vou desenhar aqui um quadrilátero qualquer, bem doido, tá certo? Aqui o quadrilátero ABCD, sem nenhum padrão, que é para o exercício não ficar tendencioso. E eu vou pegar os pontos médios dos segmentos desse quadrilátero, que é os pontos M, N, P e Q. Então, o exercício pede para a gente provar que esse quadrilátero aqui, formado pelos pontos médios, ele é exatamente um paralelogramo. Quando é que um quadrilátero é um paralelogramo? O quadrilátero vai ser um paralelogramo quando esse segmento aqui for exatamente igual a esse e esse aqui for exatamente igual a esse. Como é que a gente vai concluir isso? Que estratégia eu vou usar para provar que esse quadrilátero vermelho aí é exatamente um paralelogramo? Basta a gente provar que o vetor QP é exatamente igual ao vetor MN, né? Porque, consequentemente, vai sair que esse daqui também é igual a esse, né? Se esse vetor aqui é igual a esse, consequentemente, os laterais vão ser iguais também, né?
Tá certo? Então esse é o nosso objetivo, é concluir essa igualdade aqui. Então vamos tentar fazer isso, né? Vamos lá, começando aqui do vetor QP, esse vetor aqui que sai de Q e vai até P. Esse vetor ele pode ser escrito como sendo o vetor QD mais DP, tá certo, pessoal? Porque o vetor DP está posicionado aonde o vetor QD termina, aí a soma dos dois é a ligação, e a ligação é exatamente QP. Agora, pessoal, o vetor QD, ele é a metade do vetor AD, né? Porque Q é o ponto médio. E o vetor DP é a metade do vetor DC. Então, troquei aqui o QD por a metade de AD e o DP por metade de DC. Aí eu vou e coloco o meio em evidência de novo, como a gente fez no último exercício. Aí fico AD mais DC. E AD mais DC é exatamente igual ao vetor AC. Essa seria a setinha que sai de A e vai até C. Agora, o vetor AC ele também pode ser escrito como sendo AB mais BC. Então, eu troco o AC por AB mais BC. E agora eu distribuo. O meio aqui eu vou distribuir para o AB e para o BC. Fica assim. Meio de AB, meio de BC. A metade de AB é exatamente igual ao vetor MB. E a metade de BC também é igual ao vetor BN. Então, eu troco aqui metade de AB por MB, troco a metade de BC por BN e fico aqui, ó, QP é igual a MB mais BN. E MB mais BN é exatamente igual ao vetor MN. Então, a gente chega na igualdade que a gente queria, né? Que é a igualdade QP igual a MN, que era o nosso objetivo. E aí o exercício está provado, pessoal. Vamos para mais um exercício aqui. Demonstrar que o segmento de extremos nos pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo às bases e igual à sua semissoma. Ok, pessoal? Então, dá aquela pausa no vídeo e faz suas continhas aí. Tenta fazer o exercício, que agora é a gente que vai resolver. Então, vamos desenhar aqui um trapézio qualquer, pessoal. Vamos considerar aqui A, B, C e D vértices de um trapézio. MN os pontos médios dos lados não paralelos AD e BC, respectivamente. Ok? Então, está aqui um trapézio, está aqui os pontos médios dos lados não paralelos. E o que o exercício está pedindo é provar que esse segmento aqui, MN, é paralelo às bases do trapézio, esses segmentos AB e DC, e provar, né, que o comprimento desse segmento MN é igual à sua semissoma. O que é a semissoma do trapézio? É a soma do comprimento de cima com o comprimento da base de baixo dividido por 2, ou seja, é uma média aqui do comprimento das bases. Então, a estratégia que a gente vai usar para deduzir isso é essa daqui. Ó. Então, para a gente provar que o MN é a semissoma, vamos simplesmente mostrar que o vetor MN é igual à metade de AB mais DC. Como AB e DC são paralelos, a soma dos dois também vai ser paralela e um múltiplo dessa soma também vai ser paralelo. Isso conclui que o vetor MN é paralelo às bases e é igual à semissoma, né? O comprimento de cima mais o comprimento de baixo dividido por 2. Então, se a gente conseguir mostrar essa igualdade, concluiremos o nosso objetivo. Então, de fato, vamos partir aqui do vetor MN e tentar concluir que ele é igual a isso, né? Então, vejam bem, pessoal, o vetor MN ele pode ser escrito como sendo o vetor MD mais o vetor DC mais o vetor CN, tá certo? Porque todos estão posicionados aonde o anterior termina, aí a soma final vai ser a ligação, que é justamente o vetor MN. Agora, o vetor MD ele é igual a metade do vetor AD, né? Tá certo? Então, troca aqui o MD por meio de AD. O vetor DC, eu vou quebrar ele em dois pedaços. Meio de DC aqui, meio de DC aqui, tá certo? Quebrei ele por quê? Porque todo mundo ia ficar meio, né? Então, ele vai ficar meio também para ele não se sentir menosprezado. O vetor CN é a metade do vetor CB, tá certo? Então, eu troquei aqui o vetor CN pela metade do vetor CB. Agora, eu vou pegar esses três primeiros aqui e botar o meio em evidência.
Então, coloco o meio em evidência, fica AD, DC e CD. Então, veja bem, o que é que dá AD mais DC mais CB? Dá exatamente o vetor AB, né? Então, a soma desses três aqui dá o vetor AB. Então, a conclusão é que o vetor MN é um meio de AB mais um meio de DC. Coloco o meio em evidência e a gente chega onde a gente queria chegar, né? Nosso objetivo aqui, que era provar a estratégia. Para finalizar, vamos agora dar uma olhada nesse exercício aqui, ó. No triângulo ABC, a gente tem que o vetor BM é a metade do vetor BC e o vetor BN é 1/3 do vetor BC. Aí o exercício pede para você expressar os vetores AM e AN em função dos vetores AB e AC. Esse exercício aqui não é uma demonstração, mas a resolução é bem parecida com os anteriores, por isso eu coloquei ele aqui. Então tentem fazer, pessoal. E aí volta no vídeo, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Então, pessoal, ele está pedindo aqui para a gente expressar o vetor AM, que é esse vetor vermelho aqui, em função dos vetores AB e AC. Então, a ideia é você conseguir escrever esse vetor AM aqui como sendo uma expressão de vetores em que só envolva o AB e o AC. Então, vamos lá, é bem parecido com os exercícios anteriores. Vamos aqui partir do vetor AM. Eu posso escrever o vetor AM como sendo o vetor AB mais BM. Aí o vetor AB, eu vou quebrar ele em dois pedaços, que nem eu fiz no outro também. Fica meio de AB e meio de AB aqui no finalzinho. E o vetor BM, né, como ele disse no exercício, ele é a metade do vetor BC. Então, troquei aqui o BM pela metade de BC, tá certo? Aí essas duas primeiras parcelas aqui, eu coloco o meio em evidência. Então fica um meio de AB mais BC e a outra parcelinha que sobrou. AB mais BC, pessoal, dá exatamente o vetor AC. Então isso aqui fica um meio de AC mais um meio de AB. Eu coloco agora um meio em evidência, fica AC mais AB. E lembre-se que ele pediu para você escrever como uma expressão que envolvesse apenas o AC e o AB, que foi o que a gente chegou aqui no final. Ficou o vetor AM escrito em função dos vetores AC e AB. A outra parte do exercício fica com vocês, ok, pessoal? Vamos terminar a nossa aula aqui. Se você gostou da aula, dá o like no vídeo e se inscreve no nosso canal. Até a próxima aula!